Olá, tudo bem? Aqui é o Franco, do canal Franco Info. E hoje, pessoal, venho hoje aqui com mais um vídeo aí na parte de segurança, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto aí muito interessante, tá? Que é a segurança da informação, tá? Eu confesso que eu levei alguns dias para elaborar esse pequeno trabalho aqui, porque embora agora está assim bem ilustrativo, bem resumido, esse assunto é um assunto complexo que envolve muita coisa e eu tive que mastigar bastante ele para deixar ele mais propício, mais viável ao usuário comum, tá? Então nós vamos falar aqui é uma apresentação de segurança da informação, tá? Que reflete a importância da segurança da informação para você, usuário comum, tá? Eu acredito que essas informações elas serão muito importantes para você, tá? E para aqueles que acompanharem essa apresentação até o fim, eu acredito que isso vai ser, vamos dizer assim, renovador, vai mudar a sua maneira de agir, vai mudar a sua maneira de pensar, a sua percepção sobre segurança online, tá bom? O objetivo é esse, tá? É eu tentar passar para você um pouquinho daquilo que eu sei, para que possa aí iluminar a tua sabedoria aí, o teu conhecimento, agregar, acrescentar cada vez mais informações boas e importantes na sua segurança online e digital. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Segurança da informação. Segurança da informação. Com os avanços da tecnologia dentro do mercado cibernético, a necessidade de segurança digital, seja ela privada ou pública, vem aumentando gradativamente nos últimos dias. Sendo assim, precisamos compreender cada vez mais o termo segurança da informação e a sua real importância. Então, pessoal, com esses avanços que a gente está tendo, né, de tecnologia, a tecnologia não para, cada vez mais os dispositivos estão ao longo alcance, né, estão mais vulneráveis também, e a tecnologia, embora seja boa e nos proporciona aí conforto e agilidade, também existem as brechas de segurança. Então, o termo segurança da informação ele começa a adentrar dentro das casas e dentro dos nossos lares, tá? Na nossa vida cotidiana. E é importante a gente entender qual que é a real importância desse termo na minha vida e na sua vida, quando eu uso o meu dispositivo, quando você usa o seu dispositivo. Entendeu? Vamos lá. O conceito de segurança da informação consiste na proteção dos dados de alguém ou até mesmo de uma organização contra qualquer tipo de ameaça digital, priorizando sempre minimizar os riscos e garantindo a continuidade das operações com o máximo de segurança possível. O termo segurança da informação nasceu das necessidades mais abrangentes, tanto quanto um simples indivíduo possa ter, como da mesma forma uma organização em proteger as suas informações e os seus dados, ou seja, o termo vem de duas partes. Então, pessoal, a segurança da informação, esse termo, né, o conceito, ele nasceu das necessidades, da necessidade de segurança, ou seja, a garantia de uma máxima proteção possível para cada caso. Tá bom? A gente vai chegar lá, tá ok? E a segurança da informação, ao contrário do que você possa ouvir por aí, ela não se aplica hoje somente a empresas, mas também a indivíduos. Por isso eu comentei, na sua casa, no seu lar, seu smartphone, seu computador, na sua rede, tá bom? E esse termo, ele vem de duas partes, tá? Vamos lá. Ó, segurança é percepção de proteção e informação, conteúdo de valor para alguém ou para uma organização. O objetivo da segurança da informação, portanto, é garantir ao indivíduo a máxima proteção possível através de técnicas, táticas, ferramentas de segurança atualizadas, a fim de minimizar as ameaças. Então, queridos, é isso, tá? O objetivo da segurança da informação é garantir a segurança da maneira mais viável possível, tá? Então, existem técnicas, táticas, ferramentas, né? A gente vai chegar aí, vamos mastigar, né? Vamos assim, fragmentar esse assunto aí o mais
o mais fácil possível, da maneira mais simples possível, para que você possa receber essa informação e você tenha essa noção de segurança sempre que você usar os seus dispositivos aí, tá bom? Então, segurança da informação a partir de agora será útil para você que é usuário comum, tá ok? Política de segurança da informação. Para que possamos evitar que ocorram certas apropriações criminosas de dados sigilosos para o uso indevido como de fraudes e golpes diversos, torna-se necessário encontrar soluções eficazes para resguardar a integridade dos dados. Portanto, precisamos conhecer a política de segurança que gerencia todas as atribuições do regimento da segurança da informação. As atribuições da política da segurança da informação são: então, pessoal, a segurança da informação, né, ela foi criada aqui nas necessidades para se proteger algo ou uma informação ou algum dado de alguém de uma empresa, como a gente já viu até aqui. E o objetivo é cada vez mais maximizar a segurança de alguém ou de uma empresa da maneira a maneira possível, né? A maneira mais abrangente possível. Desculpa a palavra que me faltou na hora. Mas, para a gente fazer isso, existe uma política, tá? Existe uma política de segurança que envolve todas essas maneiras, essas táticas, esses procedimentos aí, tá bom? Então vamos ver como que funciona essa política. Primeiro, garantia de recursos disponíveis por meio de mecanismos seguros. Segundo, definição de políticas de acesso ao conteúdo protegido. Terceiro, estabelecer processos para proteger a integridade dos dados armazenados. Quarto, assegurar a confidencialidade do conteúdo. Quinto, evitar o vazamento ou o roubo das informações sigilosas. Sexto, realização de manutenção de sistemas. E sétimo, instalação de produtos e equipamentos voltados para a proteção das informações sigilosas. Então, querida, a política ela se baseia nessas 7 atribuições aqui, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque nós vamos aí adentrar no assunto dentro da apresentação aí, tá? Mas a política, vamos dizer assim, ela se resume nesses 7 parâmetros aqui, ou 7 pilares, se assim você preferir. Se você quiser pausar o vídeo, olhar com carinho, presta muita atenção nisso, esse é um detalhe muito importante a partir de agora, tá? Vamos embora. Qual é a importância da segurança da informação? Aqui começa a ficar interessante. Ao conhecer o conceito de segurança da informação, você toma conhecimento de quão importante é poder se proteger adequadamente de todas as formas possíveis e cabíveis dentro do universo digital. O avanço da tecnologia agrega a vantagem de se acessar todo tipo de informação de qualquer lugar, a qualquer momento, por dispositivos diversos, implicando na maior exposição dos dados. Se os nossos dados são tão importantes e sigilosos, a nossa privacidade no futuro pode estar em jogo. Veremos a seguir quais as atribuições da segurança da informação existentes a mais que podemos aplicar para aumentar a segurança. Então, pessoal, é isso. Quando a gente conhece o conceito, nós vimos o conceito até aqui, né? Você começa a abrir a sua mente e começa a pensar a proteger as suas informações, o seu computador, os seus dispositivos, os seus arquivos, né, digitais, da maneira mais possível e cabível que possa ser aplicado. Porque, como há o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo que é fácil, ao mesmo tempo também fica vulnerável, né? Como nós vimos aqui, né? A vantagem de se acessar tudo a qualquer momento torna isso mais fácil também de ser invadido, de outras pessoas acessarem a sua privacidade, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos ver quais atribuições existem a mais, que são essas que a gente pode aplicar para aumentar a nossa segurança, tá bom? Vamos embora. Conforme os procedimentos de segurança da informação são aperfeiçoados, novas atribuições também são adicionadas. Essas novas atribuições relacionadas à aplicação da segurança da informação são vulnerabilidades, pontos fracos, existentes em um conteúdo protegido. Ameaça, elemento externo que pode se aproveitar da vulnerabilidade existente para atacar a informação sigilosa.
Probabilidade se refere à chance de uma vulnerabilidade ser explorada por algum tipo de ameaça. Impacto diz respeito às consequências esperadas caso o conteúdo protegido seja exposto de forma não autorizada. Risco estabelece a relação entre a probabilidade e o impacto. Então, pessoal, aqui para frente fica mais interessante para mim, fica mais interessante para você, usuário que está acompanhando essa apresentação. Esses são as atribuições que começam a ficar mais fáceis de se aceitar, né? de receber a informação dentro da sua mente, no teu conhecimento aí. Então, esses pontos são interessantes, né? Vulnerabilidades, né? Ameaça, probabilidade, impacto e risco. Guarde essas 5 atribuições no seu coração, porque você vai usar isso aqui até o fim da apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá então. Vamos continuar aí, tá ok? Agora que já identificamos todas as atribuições para uma aplicação de segurança mais ampla, precisamos prosseguir com o processo de avanço da segurança da informação, ou seja, a aplicação de mecanismos de segurança para uma maior defesa e proteção dos dados. Queridos, agora que a gente já viu aqui quais são, né, o foco da segurança da informação, né, que é procurar vulnerabilidades, proteger de ameaças, calcular a probabilidade, calcular o impacto e o risco, a gente precisa o quê? Procurar mecanismos de segurança para que a gente possa se proteger de uma maneira mais ampla. Mecanismos de segurança. Um mecanismo de segurança da informação é uma ação, sendo ela técnica, um método ou até mesmo uma ferramenta estabelecida com o objetivo de preservar o conteúdo sigiloso. O mecanismo de segurança pode ser aplicado de duas formas. Então, o que é um mecanismo de segurança? É uma técnica, um método ou uma ferramenta, né? Com o objetivo o quê? De proteger a nossa informação, tá? Simples assim, tá? E a aplicação desse mecanismo é sempre de duas formas. Ó, controle físico é a tradicional fechadura, uma tranca, uma porta e qualquer outro meio que impeça o contato ou o acesso direto às informações sigilosas. Controle lógico. Nesse caso, estamos falando de duas barreiras eletrônicas, nos mais variados formatos existentes. Acerca do controle lógico, cabe lembrar que há diferentes maneiras de se proteger e de se preservar uma informação digital. Vai desde um antivírus, ou um firewall, ou uma VPN, ou até mesmo um filtro anti-spam. Métodos de encriptação de dados e ainda certificação ou assinatura digital. Esses mecanismos de segurança servem para nos proteger de todos os mais diversos tipos de ataques cibernéticos existentes na atualidade. Então, queridos, como a gente viu, são duas formas, né? Controle físico, você vai lá, você desliga o roteador, você desliga o seu modem, você tira o RJ45 do cabo de rede do seu computador. É um controle físico, né? Que você possa fazer para proteger. Você vai na empresa, você desliga o servidor, enfim, é um controle físico. Mas o que geralmente a gente faz são os controles lógicos, né? Ou seja, softwares, né? Controladores programáveis, vamos dizer assim, né? Antivírus, firewall, VPN, anti-spam, encriptação de disco, certificação, assinatura digital, enfim, esses mecanismos, né, que nós já estamos acostumados a ver e a utilizar sem saber que a gente já está aplicando a segurança da informação no nosso conteúdo protegido. Tá bem? Vamos embora. Ataques cibernéticos. A expressão ataque cibernético aparece cada vez mais nos noticiários, dentro do conjunto de vários tipos de ataques. Uma das ameaças que vem crescendo bastante é a do ransomware, ou vírus de resgate. O que esse tipo de ataque faz é sequestrar as informações, bloquear o seu acesso pelo proprietário e cobrar um alto valor para liberá-las. Somente nos primeiros meses de 2018, foram mais de 200 milhões de casos, informou o relatório de ameaças cibernéticas da SonicWall. Sem falar nos contínuos ataques de phishing, roubos de senhas dos usuários e invasões de sistemas. Não nos faltam exemplos no mundo atualmente acerca da história dos ataques cibernéticos. Vale a pena relembrar alguns deles. Queridos, o ataque cibernético está em crescimento, tá? Sem parar. Você viu aqui a referência de 2018. Nós já sabemos que o famoso ransomware é um vírus terrível que cada vez mais ataca, né, o conteúdo protegido dos usuários, tá bom? Então, eu não preciso ficar aqui entrando muito em detalhes. E, só para frisar,
embora muita gente ainda pense que ataque cibernético aconteça somente a empresas e organizações, realmente é o foco dos hackers do mal, saiba que o ataque cibernético a lares, a usuários comuns, está começando a crescer e a aparecer em relevância, tá? Não em grande escala, mas já está acontecendo e está em contínuo aumento também. Por isso, é muito importante, né, a segurança da informação bem aplicada no seu conteúdo protegido, tá bom? WannaCry, não sei se eu falei certo, mas é isso daí. Em 12 de maio de 2017, o vírus WannaCry provocou aquele que foi conhecido como o maior ataque de ransomware da história. Em apenas um dia, foram mais de 230 mil infecções em 56 países diferentes. E foi só o início, já que ainda em 2018, empresas seguem sendo vítimas do poderoso vírus de resgate. Para você ver o que é esse vírus miserável do tipo ransomware. Equifax. Dados pessoais de pelo menos 147 milhões de americanos, canadenses e habitantes foram roubados da empresa de crédito chamada Equifax. Tá? Isso aqui é uma empresa, tá? Não é vírus. Também em 2017. Segundo projeções divulgadas no mesmo ano, os custos relacionados à invasão devem superar os 400 milhões de dólares. A violação de dados mais cara da história corporativa. Vai vendo. Uber. Já ouviu falar do Uber? O conhecido aplicativo de transporte também foi uma vítima recente. Em 2016, nomes, e-mails e contatos telefônicos de 57 milhões de usuários acabaram sendo sequestrados. Para recuperar as informações, a Uber teria pagado 100 mil dólares aos criminosos, cybercriminosos. O caso só veio à tona cerca de um ano depois. Para você ver, pessoal, você sabia disso? Facebook. Outro caso rumoroso envolveu a maior rede social do mundo, Facebook. Em 2018, 120 milhões de perfis acabaram expostos a partir de um aplicativo chamado NameTests, que funcionava vinculado às contas dos usuários. Lembra disso aqui? Eu lembro disso. Cosmos Bank. Em um dos casos mais recentes, registrado em agosto de 2018, o banco indiano Cosmos Bank perdeu quase 14 milhões de dólares depois de cybercriminosos terem invadido seu sistema. Agora que vimos todas essas informações acerca de segurança da informação, podemos afirmar que a segurança da informação também possui certos níveis, ou seja, níveis de maturidade. Então, pessoal, além de tudo que nós vimos aqui, exemplos de invasões, prejuízos, exemplos de riscos, né, como ela funciona, como se aplica, conceitos, ferramentas e como aplicá-la, a gente tem que entender que a segurança da informação, ela também é medida, ou seja, ela é calculada em nível de maturidade, tá? Ou seja, não adianta somente você ouvir falar, você dizer que conhece, você precisa saber aplicá-la e como utilizá-la de uma maneira mais ampla, né? Com uma certa maturidade, tá? Vamos entender melhor esse assunto aqui? Vamos embora. Qual é o seu nível de maturidade em segurança da informação? Aqui o bicho pega. A segurança da informação é medida conforme o nível de maturidade da qual é aplicada. O nível de maturidade da segurança da informação é medido conforme aplicado juntamente com a responsabilidade e o conhecimento de quem aplica. Em suma, para se medir o nível de maturidade da segurança da informação, deve-se analisar o conhecimento e a responsabilidade do usuário, quem aplica, e posteriormente somar as ferramentas utilizadas, os mecanismos de segurança, para a execução dos procedimentos de proteção. Concluindo assim na análise final de resultados entre a eficácia, a probabilidade, as vulnerabilidades, as ameaças e os riscos. Para que possamos entender melhor tudo isso, vamos ilustrar alguns exemplos de aplicação da segurança da informação em diversos níveis de maturidade adotados por usuários comuns e também avançados. Então, pessoal, o nível de maturidade da segurança da informação, ele é medido conforme ele é aplicado, juntamente com aquele que aplica, entendeu? Ou seja, como é que eu vou saber o nível de segurança, o nível de maturidade da segurança da informação que eu tenho, conforme eu conheço, conforme eu aplico, somado com as ferramentas que eu utilizo. Deu para você entender? De uma certa forma, basicamente é isso, tá bom? Aqui está bem explicadinho, bem mastigadinho. Então, isso
Os exemplos que a gente vai colocar agora são exemplos hipotéticos, tá bom? Porém, eles são assim bem espelhados na realidade que nós conhecemos aí, tá? Eu já vi vários casos assim, então eu me espelhei nos exemplos que eu conheci até hoje e calculei alguns resultados para a gente chegar no objetivo comum aí, tá bom? Vamos lá. Alguns níveis de maturidade da segurança da informação entre os usuários. Vale a pena nós ressaltarmos aqui que nesse ponto que este artigo refere-se à aplicação da segurança da informação para a proteção de dados de um indivíduo ou de um usuário. Não estamos mais priorizando a partir de agora a parte das organizações e das empresas, mas o foco até aqui é instruir e alertar o usuário comum como compreender melhor o assunto e como se proteger de uma maneira mais eficaz. Como também não estamos falando, não estamos falando de segurança em TI, ou seja, segurança somente de máquinas e equipamentos, mas sim a segurança e a privacidade digital que todo e qualquer usuário tem direito como uma pessoa. Agora que já esclarecemos esse fator muito importante para a referência do assunto, vamos ilustrar alguns possíveis exemplos e aplicações da segurança da informação que são adotados por muitos usuários na vida real, onde poderemos observar de uma maneira mais abrangente os níveis de maturidade que são aplicados e posteriormente calcularmos os prováveis resultados finais. Então, pessoal, aqui é só um parêntese que eu fiz, que é para você entender que, embora nós visualizamos, foi preciso eu puxar, jogar um anzol lá no fundo, explicar o que é segurança da informação, explicar que ela se aplica ao usuário comum, a empresas, como ela funciona, conceitos, ferramentas, mecanismos, até aqui, para você entender que, a partir de agora, a gente vai aplicar realmente ela para usuários comuns, tá? O foco aqui, desde o início, foi instruir você, usuário comum, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, através dos seus dispositivos, como se proteger através da segurança da informação, né? Aplicar ela e o conceito dela na sua vida e na sua segurança digital, tá bom? Por quê? A gente sabe que segurança da informação geralmente é aplicada em empresas, tá? Mas ela também pode ser aplicada na vida de usuários comuns, tá? E também eu não estou focando segurança em TI, que é a segurança somente de máquinas, tá? Por isso eu coloquei esse parênteses aqui, tá bom? Muito bem, então. Vamos aos exemplos agora, né, que eu coloquei, que eu espelhei, né, eu me espelhei na vida real, né? Eles são hipotéticos, mas são espelhados em casos que eu já observei na minha vida ao longo dos anos, tá bom? E você vai entender, vai compreender, né, como reconhecer o nível de maturidade da segurança da informação que um usuário é capaz de aplicar na proteção dos seus dados e na sua privacidade, tá bom? Vamos embora. Primeiro exemplo, usuário médio com mecanismos de proteção básicos. Nesse primeiro exemplo, vamos ilustrar um usuário médio que usa ferramentas básicas de proteção para proteger os seus dados. Como usuário, ele não é leigo, mas tem muito conhecimento em informática e, portanto, o mesmo não usa softwares piratas, nem craqueados, tampouco adulterados. Esse usuário usa o mecanismo operacional Windows original como um antivírus gratuito, firewall nativo do Windows e o firewall do seu roteador de acesso. Suas atividades na rede são acesso a e-mails, sites controlados, Facebook, YouTube e trabalhos internos no seu computador. Resumindo tudo, tarefas básicas com uma proteção básica para o uso cotidiano com muita responsabilidade. Ao analisarmos o nível de maturidade da segurança da informação nesse caso, vemos que, embora as ferramentas de proteção sejam básicas, há poucos riscos e nenhuma vulnerabilidade aparente. Associando tudo isso com o conhecimento e com a responsabilidade do usuário, ou seja, a probabilidade de risco ainda é baixa. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade médio acerca da segurança da informação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós colocamos o quê? Um usuário médio, tá? Que usa mecanismos de proteções básicos, tá? Mas ele não provoca vulnerabilidades, ele sabe o que ele está fazendo e com ferramentas básicas de proteção, conforme você viu aí na ilustração, na narrativa do exemplo, nós vemos que, juntamente com a responsabilidade e com um uso mais maduro de tudo aquilo que ele precisa, nós vemos que
o nível de maturidade que ele tem é médio, tá bom? Então, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Para você entender que não é porque às vezes você tem ferramentas gratuitas que você está no nível de segurança baixo. Muito pelo contrário. Tudo depende de quanto conhecimento você tem, de como você utiliza as suas ferramentas e de com a responsabilidade que você aplica na hora de utilizar os seus dispositivos, tá bom? Lembra que nós falamos sobre tecnologia? É você que usa, é você que expõe. Sabe aquele velho ditado que o melhor antivírus que existe é você mesmo? Para você ver como que ele está dentro do conceito de segurança da informação, tá bom? Então, se você tem uma vida parecida com esse exemplo, saiba que você tem um nível de maturidade médio acerca da segurança da informação dos seus dados, tá bom? Bora! Segundo exemplo, um usuário leigo com mecanismos de proteção mais avançados. Nesse segundo exemplo, vamos ilustrar um usuário leigo que usa ferramentas mais avançadas de proteção para proteger os seus dados. Como usuário, ele é leigo, não possui muito conhecimento em informática, mas o mesmo não usa softwares piratas, nem craqueados e tampouco adulterados. Esse usuário usa um sistema operacional Windows original como a suíte de proteção com antivírus e firewall integrados no mesmo software e ainda o firewall do seu roteador de acesso. Suas atividades na rede são acesso a e-mail, sites controlados, Facebook, YouTube, jogos online e trabalhos internos em seu computador. Resumindo tudo, tarefas básicas com uma proteção mais avançada para o uso cotidiano com pouca noção de informática. Ao analisarmos o nível de maturidade da segurança da informação nesse caso, vemos que, embora o usuário tenha pouca noção de informática, as ferramentas de proteção são mais avançadas, há poucos riscos e nenhuma vulnerabilidade aparente. Tudo vai depender do controle do usuário e de suas ações, ou seja, a probabilidade de riscos ainda é baixa. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade entre baixo a médio acerca da segurança da informação. Então, queridos, esse segundo exemplo aqui, ele é típico, tá? É a maioria dos usuários que eu já vi na minha carreira profissional, tá? É um usuário leigo, mas que ele é responsável. E de quebra, ele usa ferramentas mais avançadas. Então, tudo depende do que ele vai fazer e de como ele vai fazer. Então, de certa forma, né, são riscos baixos e a segurança da informação ela é baixo a média, tá? Ou média baixa, vamos dizer assim. Por quê? É um nível intermediário entre baixo e médio, porque tudo vai depender daquilo que ele vai fazer por causa da falta de conhecimento. Porém, com as ferramentas que ele possui são mais avançadas, o nível de segurança está sempre elevado. Então, mesmo que ele não saiba o que ele está fazendo, a segurança da informação, o nível de maturidade da segurança da informação que ele mesmo aplica pode ser entre baixo a médio até. Deu para você entender? Esse exemplo aqui é típico. A maioria dos usuários de Windows estão bastante assim espelhados nesse exemplo aqui e se encaixam bastante nesse caso aqui. Tá bom? Vamos lá. Terceiro exemplo, esse aqui é interessante. Usuário leigo com mecanismos de proteção comprometidos. Nesse terceiro exemplo, vamos ilustrar um usuário leigo que usa ferramentas de proteção comprometidas para proteger os seus dados. Como usuário, ele é leigo, não possui muito conhecimento em informática e o mesmo usa softwares piratas, cracks e aplicações e patches no seu sistema. Esse usuário usa um sistema operacional Windows ativado legalmente, com uma suíte de proteção com antivírus e firewall, integrados no mesmo software, e ainda o firewall do seu roteador de acesso. Suas atividades na rede são acesso a e-mails, sites controlados, Facebook, YouTube, jogos online, downloads de músicas e de filmes não autorizados em qualquer lugar e trabalhos internos em seu computador. Resumindo tudo, tarefas básicas com uma proteção mais avançada para o uso cotidiano com pouca noção de informática, como também de segurança digital. Ao analisarmos o nível de maturidade da segurança da informação nesse caso, vemos que embora o usuário tenha pouca noção de informática e segurança online, mesmo usando ferramentas de proteção mais avançadas, há muitos riscos e várias vulnerabilidades detectadas, ou seja, a probabilidade de riscos é extremamente alta. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade baixo acerca da segurança da informação. Então, queridos, esse terceiro exemplo aqui, ele também é típico, tá?
Eu vejo muito isso, pessoas que não sabem de nada, pensam que sabem, ele coloca antivírus, firewall, ele paga antivírus, né? E ele está sempre, ele craqueia tudo, ele aplica patch, keygens, não é assim? O sistema operacional dele é ativado ilegalmente, com ativadores, né? Ele baixa música, baixa jogo, baixa filme de qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, há muitos riscos que acabam invalidando, né? Que acabam comprometendo os mecanismos de proteção que ele mesmo colocou para proteger as suas informações sigilosas. Então, o nível de maturidade nesse caso sempre é baixo, tá bom? Se você se encaixa nessa informação aqui, você precisa melhorar e se conscientizar a proteger melhor as suas informações, tá bom? Vamos lá. Quarto exemplo, usuário leigo com serviços e mecanismos de proteção mais avançados. Nesse quarto exemplo, vamos ilustrar um usuário leigo que usa ferramentas mais avançadas de proteção para proteger seus dados. Como usuário, ele é leigo, não possui muito conhecimento em informática, mas o mesmo não usa softwares piratas, nem craqueados e tampouco adulterados. Esse usuário usa um sistema operacional Windows original, com suíte de proteção com antivírus e firewall integrados no mesmo software, um serviço de VPN e ainda o firewall do seu roteador de acesso. Suas atividades na rede são acesso a e-mails, sites controlados, Facebook, YouTube, jogos online, downloads de músicas e de filmes autorizados e controlados, acesso a sites bancários e trabalhos internos em seu computador. Resumindo tudo, serviços avançados online com uma proteção mais avançada para uso cotidiano com pouca noção de informática. Ao analisarmos o nível de maturidade da segurança da informação nesse caso, vemos que, embora o usuário tenha pouca noção de informática, as ferramentas de proteção são mais avançadas, há poucos riscos e nenhuma vulnerabilidade aparente, ou seja, a probabilidade de risco ainda é baixa. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade médio acerca da segurança da informação. Então, queridos, presta atenção nesse exemplo aqui, que ele também é típico. É um usuário que ele não tem muita noção de informática nem de segurança, porém, ele não usa nada que seja comprometido e ainda utiliza ferramentas avançadas e bem mais, vamos dizer assim, mais avançadas. Vamos dizer assim, ele usa um antivírus com uma suíte de proteção, ele usa VPN, tá? E o que nós vemos aqui, que ele usa serviços assim mais avançados, acesso a banco, download de músicas e filmes controlados, downloads controlados e autorizados. Então, queridos, é o que nós vimos desde o início, tá? Tudo depende da responsabilidade do usuário, tudo depende de conforme ele utiliza, conforme ele aplica. Não adianta se proteger de todas as maneiras se você mesmo abre a brecha. Deu para você entender? Então, se você está aí enquadrado, se você se espelha com esse exemplo aqui, o seu nível de maturidade na segurança da informação é médio, tá bom? Muito bem, vamos lá. Quinto exemplo. Usuário médio com serviços e mecanismos de proteção mais avançados. Está subindo, hein? Nesse quinto exemplo, vamos ilustrar um usuário médio que usa ferramentas mais avançadas de proteção para proteger seus dados. Como usuário, ele é médio, mas tem um bom conhecimento em informática e, portanto, o mesmo não usa softwares piratas, nem craqueados e tampouco adulterados. Esse usuário usa um sistema operacional Windows original com uma suíte de proteção com antivírus e firewall integrados no mesmo software, um serviço de VPN, backup local de arquivos em um dispositivo físico e ainda o firewall do seu roteador de acesso. Suas atividades na rede são acesso a e-mails, sites controlados, Facebook, YouTube, jogos online, acesso a sites bancários, pagamento de contas e trabalhos internos em seu computador. Resumindo tudo, serviços mais avançados com uma proteção e prevenção mais avançada para o uso cotidiano com muita responsabilidade. Ao analisarmos o nível de maturidade da segurança da informação nesse caso, vemos que além das ferramentas de proteção serem mais avançadas, o mesmo ainda possui backup para a prevenção de casuais perdas dos dados. Há poucos riscos e nenhuma vulnerabilidade aparente. Associando tudo com o conhecimento e com a responsabilidade do usuário, ou seja, a probabilidade de risco é muito baixa. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade alta acerca da segurança da informação. Então, pessoal, por que esse nível aqui, esse exemplo, está acima do outro, né, do quarto exemplo? Porque aqui, além do usuário ser médio, ele ter muito conhecimento, ele tem tudo aquilo que o outro usuário tinha
e mais um serviço de backup, o que é muito importante hoje em dia e pode fazer toda a diferença no caso de um ataque de ransomware. Deu para você entender? Então, hoje em dia, você tem que focar todos os lados e se proteger de todas as maneiras e ainda aplicar vários tipos de prevenção sempre que possível. Tá bom, pessoal? Se você se encaixa nesse exemplo aqui, você está muito bem protegido e você está no nível de maturidade da segurança da informação em nível alto. Beleza? Vamos embora. Sexto exemplo, e o último, acredito. Usuário avançado, escute bem, com serviços e mecanismos de proteção bem mais avançados. Esse é interessante. Nesse sexto exemplo, vamos ilustrar um usuário avançado que usa ferramentas bem mais avançadas de proteção para proteger seus dados. Como usuário, ele é avançado, tendo um bom conhecimento em informática, como também em segurança digital. E, portanto, o mesmo não usa software piratas, encraqueados e tampouco adulterados. Esse usuário usa um sistema operacional Windows original com antivírus pago, firewall nativo do Windows, um serviço de VPN, backup online de arquivos e o firewall do seu roteador de acesso. Há ainda um firewall de hardware como camada de proteção primária, entendeu? Suas atividades na rede são acesso a e-mails, sites controlados, Facebook, YouTube, acesso a sites bancários, pagamento e recebimento de contas, controle de caixa local e ainda serviço estendido de sua rede para os seus clientes. Resumindo tudo, serviços bem mais avançados com proteções e prevenções bem mais avançadas para o uso cotidiano com toda a responsabilidade possível. Ao analisarmos o nível de proteção da segurança da informação, nesse caso, vemos que além das ferramentas de proteção serem bem mais complexas e avançadas, o mesmo ainda possui backup para a prevenção de casuais perdas dos dados e ainda um firewall externo. Há poucos riscos e nenhuma vulnerabilidade aparente, associando tudo com o conhecimento e com a responsabilidade do usuário, ou seja, a probabilidade de risco é extremamente baixa. Sendo assim, a somatória dos resultados nesse caso é um nível de maturidade muito alto acerca da segurança da informação. Queridos, esse sexto exemplo aqui, ele é o mais ilustrativo possível a nível de maturidade da segurança da informação. Tá? Eu já vi pessoas que fazem essas aplicações aqui. Tá? É antivírus pago com firewall nativo do Windows, tá? Serviço de VPN, backup online, tá? Firewall do roteador de acesso e de quebra um firewall de hardware como camada externa, tá bom? Então, queridos, isso é o que eu chamo de nível de maturidade alto em segurança de informação. É muito difícil a pessoa ser invadida, é muito difícil ela ser com as suas informações comprometidas com toda a responsabilidade das aplicações e as ferramentas que esse exemplo aqui aplicou. Tá bom, pessoal? Tá? Notem que é uma grande diferença entre os demais exemplos que nós citamos até agora. Por quê? Porque notem que nesse exemplo, o usuário acessa sites e bancos, faz recebimento e pagamento, né, controle de caixa e ainda estende a sua rede para possíveis clientes. Então, quando você tem aí serviços mais avançados com tarefas mais complexas, o seu nível de segurança e da sua responsabilidade local tem que ser mais elevado. Deu para você pegar aí o jeitão da coisa, como que funciona o nível de maturidade em segurança da informação? É por aí, tá bom? Mecanismo de proteção para a sua segurança. Após conferirmos todos esses exemplos de aplicações citadas anteriormente, vamos escrever algumas ferramentas que são extremamente úteis e eficazes para o uso cotidiano na proteção dos nossos dados pessoais. Lembrando mais uma vez que vamos citar ambas as aplicações existentes de controle lógico ou físico. Existem muitas ferramentas hoje em dia no mercado de proteção digital e online, mas vamos recomendar algumas que são mais bem conhecidas, como também bastante utilizadas. Kaspersky Internet Security, uma das melhores suítes de proteção para a defesa de seus dados pessoais e sua privacidade. Possui um grande poder de detectação, remoção e reparação de vírus, um dos melhores do mercado atual.
Norton 360 Premium Security, suíte de proteção com backup online integrado no pacote. Um software de proteção completo e bem conceituado no mercado. Panda Dome Premium, suíte de proteção completa com serviço de VPN ilimitada. Um software de segurança leve, bem leve e inteligente. F-Security Safe, um dos antivírus mais bem conceituados do mercado, com um dos melhores serviços de VPN atualmente. Comodo Firewall Free, firewall de software gratuito e competente, um dos mais bem recomendados da categoria, tá bom? Firewall de software, tá? Presta atenção nesse detalhe. Sophos Firewall XG, uma ótima opção de firewall de hardware para quem precisa de uma camada de proteção a mais em sua rede. PF-Sense Firewall, um dos melhores firewalls open source gratuitos, podendo ser virtualizado ou de hardware, vai depender da sua escolha e da sua aplicação, tá bom? Uma ferramenta muito poderosa e eficiente para se usar como camada externa primária de proteção. Está aqui um pouquinho sobre mim, tá, pessoal? Para que você saiba que eu não sou não sou melhor do que ninguém, não sou o cara, mas também não sou nenhum Zé Ruela que não sabe o que está falando. Só para você saber que eu trabalho na área aí e eu também tenho os meus conhecimentos para te passar para você, tá bom? Bom, pessoal, era isso aí, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Por favor, deixe seus comentários, tire as suas dúvidas, tá? Ajude o nosso canal a prosseguir crescendo aí no YouTube, tá? Eu vou ficando por aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção e, como eu sempre digo, fiquem com Deus.